Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo o mal, porque o mal está aí para levar muitos para o inferno. Mas os eleitos de Deus estão buscando a Deus em profundidade. Então vamos orar para começar o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor me deu para trazer para o teu povo, para que eles cresçam espiritualmente, porque as redes sociais em breve serão impedidas para nós, os teus filhos. E também, Senhor, tudo está mudando rapidamente. E o Senhor tem pressa que teu povo conheça a tua palavra em profundidade. E eu estou aqui para fazer a sua vontade, não a minha. E que todos aqueles que são do Senhor, que foram eleitos antes da fundação deste mundo de horror, ouça a tua voz e cresça e se prepare mais e mais para a tua volta. Obrigado por tudo, pelo privilégio que o Senhor me dá e que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça e encha essa terra da sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é De onde você veio? Você sabe de onde você veio? Ah, mas nós viemos da terra. Será? Você veio da terra? Será que foi somente da terra que você veio? Então vamos estudar aqui em Eclesiastes 12:7, que nos diz o seguinte: E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você ouviu? Então, em Eclesiastes, e vou ler mais um texto, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 nos diz o seguinte: E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Você ouviu? Você entendeu? Então vamos estudar isso em profundidade. De onde você veio? De onde eu vim? De onde veio cada um de nós? Então, Eclesiastes 12:7 nos responde esta pergunta. O pó volte à terra. O pó volte à terra como o era. Então, o pó é o nosso corpo e ele vai voltar à terra para voltar a ser o que ele era antes de Deus pegar ele em suas mãos e formar Adão. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, em Eclesiastes 12:7, Gênesis 2:7, nos deixa bem claro que somos um ser dividido diferente. Que somos um ser diferente de todos os outros seres criados por Deus. Nós somos diferentes. Em Gênesis 2:7, nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. Segundo a Bíblia, formar significa criar ou moldar algo que já existe. Então, formar, no contexto aqui, está mais para moldar do que criar, né? Então, segundo a Bíblia, formar significa criar ou moldar algo que já existe. Então, criar é outro significado. Moldar cabe mais nesse texto de Gênesis
2, 7. Por isso lá diz, formou. Já formar significa moldar. Então, criar significa algo a partir do nada. Então, criar significa criar algo, alguma coisa, a partir do nada. E não existia nada. Então, através da palavra, passou a existir. Isso é criar. Já formar significa moldar algo que já existe. Então, a palavra correta a ser utilizada nesse texto é formar. Formar. Então, formar significa moldar algo que já existia. Logo, a tradução correta para este texto é formar e não criar. Por quê? Porque formar é moldar algo do que já existia. Pois Deus formou o homem de algo que ele já havia criado, que era a terra. Então, Deus pegou o pó da terra e moldou até formar o que somos hoje. Então, Deus ele pegou o pó da terra e moldou este pó, fazendo assim, formando assim um ser parecido com o que somos hoje. Só que este ser ainda não estava completo, porque ainda faltava uma parte dele. Então, logo o homem tem duas partes. O ser humano foi formado o seu corpo do pó da terra, mas o ser humano tem outra parte que lhe foi dada. Então, nós temos uma parte que foi formada de outro ser. Então, nosso corpo foi formado do ser chamado terra. Foi moldado, foi formado nesta pessoa que hoje existe, né? Que é o nosso corpo. Mas temos outra parte que não foi criada, mas foi nos dada. E esta parte se chama espírito e alma, certo? Então, essa parte não foi criada, mas foi dada para cada um dos seres humanos. E esta parte que lhe foi dada veio do próprio Deus. Então, uma parte veio da criação de Deus, que foi a terra. Deus pega o pó da terra e forma o nosso corpo. Mas a outra parte veio dele mesmo. Então, lembre que a palavra Deus é plural e representa Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a palavra Deus não é plural por acaso. Ela é plural porque está incluso nela a Trindade. E em Gênesis 2, 7 nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, a Trindade formou o homem do pó da terra. Ou melhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formou o corpo do homem do pó da terra. Portanto, o nosso corpo não foi criado, mas formado de algo que Deus já havia criado. Então, nosso corpo veio da criação de Deus chamada terra. Por isso, em muitas traduções, diz que nós fomos criados. Por quê? Porque o nosso corpo veio da criação de Deus chamada terra. Mas Deus pega um pouco desta criação e molda ela ao que somos hoje, né? Deus só pegou um pouco da sua criação chamada terra e a moldou, formando assim uma parte do ser humano. Então, o ser humano tem duas partes, né? Uma parte espiritual, que é dividida em duas partes, alma e espírito.
e temos uma parte terrena que veio da terra. Portanto, o nosso corpo veio da terra. Ele é terreno. Mas temos outra parte que não foi criada e nem formada de uma criação de Deus. Essa parte é a nossa parte espiritual. A nossa parte espiritual é dividida em duas partes, espírito e alma. A nossa parte espiritual veio de Deus, Gênesis 2, 7. E Deus soprou dentro do homem, pelas narinas do homem, o fôlego de vida. Então, Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou. Então, 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem em Gênesis 2:7 nos diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ou melhor, Deus soprou de dentro dele, para dentro do homem a vida. Então, Deus soprou a vida para dentro do homem que não tinha vida. Era apenas um corpo sem vida. E Deus soprou nas narinas deste corpo sem vida. Deus colocou a vida que veio dele, Deus. E o homem foi feito alma vivente, ou passou a ser alma vivente. O homem passou a ser um ser vivente, porque Deus colocou a vida dele dentro do homem. O homem em Gênesis 1:26 era a imagem e semelhança de Deus, pois o homem recebeu de Deus um espírito e uma alma, que vieram de Deus. Então, o espírito do homem e a alma do homem vieram de Deus e é vida. Assim como Cristo, pois Cristo tinha um corpo terreno e dentro deste corpo morava a sua alma e o seu espírito, e eu já falei muito sobre isso, né? Em Eclesiastes 12:7, nos diz que o ser humano tem uma parte terrena e uma parte espiritual. A parte terrena, que é feita da terra, como habitação da sua alma e espírito neste mundo. O corpo, depois que a alma e o espírito forem tirados dele, o corpo voltará ao seu estado original, volta a ser pó. Então, quando a pessoa morre, que é enterrada, não é? Então, aquele corpo volta a ser pó, ele volta ao seu estado normal. O corpo voltará a ser pó. Já o espírito e a alma voltarão para aquele que o deu, se estiverem vivos, ou melhor, se estiverem nascido de novo, se tiverem crido em Cristo e tiverem sido ligados ao Pai Eterno novamente. Então, nós vamos ver isso em João 3:3. Para ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. Tiago
2:26, diz o seguinte. Então, vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 6, nos diz o seguinte. Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o corpo sem o espírito é morto. Então, quando Deus tira do homem o seu espírito, a sua alma, então o corpo volta a ser o que era no início que Deus fez. Fez o corpo do homem do pó da terra. E esse corpo sem a alma e espírito volta a ser apenas barro, pó. Em Gênesis 3:19, Deus diz o seguinte, ainda em relação a este assunto. Deus fala também disso em Gênesis 3:19. Ele diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Tu és pó, e em pó te tornarás. Então, todos nós somos pó. Nosso corpo é pó, pois ele é dessa terra. E quando a gente morre, ele volta ao seu estado original, seu estado de origem, né? Ele se torna adubo para que a terra fique bem adubada. Nós temos duas partes, uma que veio da terra e a outra que veio do próprio Deus. Em Eclesiastes 2:7, Gênesis 2:7. No Éden, antes do pecado, o corpo do homem era imortal, pois a morte entrou no ser humano, tanto no corpo como no espírito e alma, através da desobediência a Deus, através do pecado. Então, Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, e este homem era imortal. Por quê? Porque era santo, andava na direção do Espírito de Deus, não tinha pecado. Então, o que faz uma pessoa ser eterna é ele não ter pecado. E Adão, enquanto não tinha pecado, era eterno. Nesta terra que Deus fez para Adão e Eva, era um lugar eterno para eles viverem, enquanto eles andassem na obediência às leis de Deus e na direção do Espírito Santo e na comunhão com o Pai Eterno. Então, enquanto o homem estava nesta condição, ele era eterno naquele lugar. Mas se ele quebrasse as leis de Deus, ele deixaria de ser eterno e passaria a morrer. E ele passaria da vida para a morte. Enquanto eles estivessem no Espírito do Pai e na palavra do Filho, seriam eternos. Mas se quebrassem as suas leis, eles deixariam de ter vida espiritual, física e também morreriam. Em Gênesis 2, do 16 ao 17, quando Deus diz para Adão não comer, seja bem-vinda, Ivone, que o Senhor te abençoe e te guarde. Pois é, Ivone, eu não sei
mexer em internet, em celular para fazer isso. Então, tu me desculpa, tá? Mas se você quiser comentar, você pode comentar. Vai passando aí os comentários que eu vou me comunicando contigo, tá? Eu estou bem, graças a Deus. Então, é assim a gente pode se comunicar. Porque, na verdade, no YouTube, em live, a gente se comunica assim mesmo, ao vivo, tá? Então, tudo muito bem, certo? Que o Senhor te abençoe. Você e sua família, certo? A sua avó, a sua mãe, seus filhos. E que o Senhor lhe prepare para a sua volta. Então, que possamos andar neste caminho que é Cristo, certo? Então, em Gênesis 2, do 16 ao 17, quando Deus diz para Adão não comer ou não lhe desobedecer os mandamentos, pois no dia em que ele comesse, ele morreria. Deus estava falando tanto da morte espiritual, como da morte física, da morte da mente, da alma. Quando em Gênesis 3:6 eles desobedecem às leis de Deus e literalmente comem o fruto, imediatamente eles morreram espiritualmente. Então, o homem morreu logo espiritualmente. Quando ele comeu, quando ele quebrou, comeu o fruto ali da árvore, não é pegar a maçã, como o pessoal diz, e comer, não. Comer ali significa desobedecer às leis que Deus deu para eles cumprirem lá no Éden. Quando Adão e Eva quebram essas leis que Deus deu, significa eles ali é representado como ele comer o fruto que Deus disse para não comer. Quebrar as leis de Deus que Deus disse para não quebrar. No mesmo instante que Adão e Eva comem o fruto, eles se afastam da presença de Deus e o Espírito de Deus sai deles. E veio outro Espírito. Preste atenção, quando o Espírito de Deus sai, vem outro Espírito. E é o Espírito do maligno, para dominar o espírito, a alma e o corpo do casal de Adão e Eva. Como aconteceu com Saul. Então Saul desobedeceu o mandado de Deus e o Espírito de Deus saiu de dentro do Saul e foi para Davi, não é? E para Saul veio um espírito maligno, porque Saul desobedeceu a ordem de Deus. Então, nós vamos lá para Efésios 2, 1 a 3, que nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, quando Adão pecou, toda a raça humana ficou no pecado e no domínio do diabo. E morto, quer dizer, separado de Deus espiritualmente. Então, esta era a condição do homem. Então, no mesmo instante que eles quebraram as leis de Deus, eles saíram da direção do Espírito de Deus e do mundo espiritual para a sua carne e para este mundo material. Então, houve uma migração. O homem que estava no seu espírito, quer dizer,
O Espírito de Deus estava no espírito e alma do homem, governando o corpo do homem, para fazer o que Deus queria. Mas na hora que o homem pecou, o Espírito de Deus saiu do espírito do homem, da alma do homem e do corpo do homem. Quem veio foi o espírito do maligno, Satanás, e começou a dominar o homem. O homem morreu porque o Espírito de Deus saiu dele. O Espírito de vida eterna na presença de Deus saiu deles e veio para dentro deles um espírito de morte. E ele passou a se esconder de Deus, pois ele não queria o seu pecado revelado e nem questionado. Então, a gente pode ler isso em Gênesis 3, 7. Então, aqui diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, a pessoa que está no erro, no pecado, na desobediência, ele não quer vir para Deus. Ele quer permanecer no erro. Ele não quer mudar a sua maneira de viver. E Cristo diz isso aqui no capítulo 3 de João, versículo 19, Jesus diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, era isso que Adão estava fazendo juntamente com Eva. Estavam se escondendo da presença de Deus, porque eles sabiam o que Deus disse que ia acontecer se eles desobedecessem às suas ordens. E eles tinham desobedecido e eles não queriam que Deus reclamasse, que Deus questionasse nada. Eles estavam se escondendo da presença de Deus. E assim são todos aqueles que estão no pecado e amam o pecado, porque tem gente que pratica, ou melhor, não pratica, porque quem anda na prática do pecado são aqueles que amam o pecado. Mas aqueles que caem no pecado, eles não gostam. Eu, pelo menos, quando erro, não gosto. Imediatamente eu vou pedindo perdão a Deus. Então, a primeira parte do homem que morreu foi o seu espírito. O espírito do homem perdeu a direção do Espírito de Deus. E o espírito da serpente assumiu o controle do espírito, da alma e do corpo do homem. O espírito do homem morto, pois estava sem a direção do Espírito de Deus, do Espírito Santo, do Espírito da vida. A alma sem o comando do Espírito do homem, porque o homem recebia do Espírito de Deus o comando para a sua alma e a alma para o corpo. Então, o Espírito Santo no Espírito do homem comandava todo o corpo. Mas agora o Espírito do homem morreu porque o Espírito de Deus saiu dele, o Espírito da vida saiu dele. E veio o Espírito da morte, que é o Espírito do maligno. E agora a alma estava sem o comando da vida e passou a ser comandada pela morte, que Paulo chama das obras da carne, né? Então a alma sem o comando do Espírito do homem passou a ser dominado pelo espírito da serpente. E o corpo também seguindo o comando da serpente, com o espírito morto, a alma e o corpo caminhando para a morte eterna.
Então, o espírito do homem sem o espírito de Deus é morto. E a alma e o corpo caminhando para a morte. Então, a pessoa que não reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, que não se arrepende dos seus pecados e morre nesta situação, então ele morreu na condenação eterna e não tem mais perdão e viverá eternamente no castigo eterno. Com a morte do corpo, todo ser humano seria lançado na prisão eterna. Mas Deus fez um plano para resgatar o ser humano que quisesse, né? Não, a pessoa não é obrigada a querer, mas Deus deu a oportunidade para o homem voltar a ser ligado a Deus, voltar a ter vida em Deus, voltar à presença do Pai. Mas isso é só para quem quer, né? Então o plano foi revelado para a serpente em Gênesis 3:15. Vou ler mais uma vez? Então, em Gênesis 3:15, Deus revela esse plano para a serpente. Então, Deus faz uma profecia aqui e diz para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Então, a serpente tem a semente, né? A semente da serpente eu já dei no estudo passado, no estudo de segunda-feira. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus revela aqui para a serpente que agora a semente que ia destruir ele não era mais a semente do homem, mas da mulher. E a semente da mulher é o Filho de Deus, é o homem Jesus. Em algum tempo deste mundo material que o homem escolheu para gerar e frutificar, Deus iria encarnar a sua palavra e ele iria morar dentro dela. Então Deus, o Deus Espírito e o Deus Espírito Santo iriam morar dentro da palavra encarnada, que era o corpo de Cristo, pois ela seria uma pessoa humana. Então, em João 1,14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deixa eu ler bem aqui, para ler bem direitinho. João, capítulo 1, e o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus se encarnou e o Deus Pai e o Deus Espírito foram morar dentro dele e está no meio dos seres humanos. E como uma pessoa humana, e ele viria como uma pessoa humana, em um mundo de matéria, ele daria a sua vida pela humanidade que quisesse sair do domínio da serpente. Então Cristo veio, como Deus disse para a serpente: eu vou mandar o descendente da mulher, tu vai ferir o calcanhar dele, ou melhor, tu vai matar ele, o corpo dele. Mas quando ele viver de novo, ele vai ferir a tua cabeça. E o ferir a cabeça aí não é que Deus iria tacar o pau na cabeça da serpente, mas tirar da serpente o domínio, o governo que ela tinha do mundo e da vida das pessoas. Então, Jesus veio para isso. Com o sangue dele, ele pode salvar todos aqueles que querem, que creem nele, que acreditam na palavra dele e querem ele. Mas aqueles que não querem permanecem no castigo, na condenação, como Jesus mesmo diz aqui no versículo 19 de João 3.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a luz veio ao mundo. A verdade veio desmascarar a mentira. Mas os homens que creem na verdade, que querem a verdade, então eles também vão ter a liberdade. Eles vão ter o seu pecado perdoado e o castigo que eles tinham de viver eternamente na prisão eterna, no lago de fogo, será cancelado, porque Deus vai libertar devido a Cristo. Então, esta pessoa, ao ouvir a palavra encarnada, que é Cristo, que era o Filho de Deus e o próprio Deus, o Espírito de Deus lhe convence, o Espírito de Deus lhe daria o entendimento da palavra. Então, isso é o convencimento, o entendimento. E ela, ao entender a palavra de Deus, crê em Cristo como seu único Deus e Senhor e Salvador. Então, Cristo lhe dará o perdão dos pecados. Este era o plano e Cristo, na plenitude dos tempos, veio a este mundo. Há mais de 2000 anos atrás ele veio, e há quase 2000 anos atrás ele deu a sua vida, porque quando Cristo morreu ele tinha 33 anos. E morreu, ressuscitou, voltou para o céu, já cumpriu o plano que Deus fez. Agora ele está vindo para assumir o governo da terra, porque da vida do homem, na hora que ele morreu, todos aqueles que querem Cristo já podem ser salvos. Mas o governo da terra, ele ainda não tirou das mãos do diabo e ele já está tirando. E ele em breve vai voltar para levar a sua igreja, para nos transformar o corpo velho de pecado, a alma e o espírito, todas as nossas 3 partes ficarem completamente livres do pecado. Então, o o Filho, ele encarnou-se para dar sua vida. O Espírito convence o homem através da palavra de Cristo e o Pai justifica esta pessoa. Ele religa novamente a ele Deus, e o Espírito do Pai e do Filho vem morar dentro da pessoa que crê em Cristo. E esta pessoa voltaria a ter vida e voltaria a ser guiada pelo Espírito de Deus. Então, é só quando a pessoa tem essa crença verdadeira em Deus, é que ele volta a ser guiado pelo Espírito de Deus, ele volta para o mundo espiritual, como Cristo diz. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. O reino de Deus, Jesus disse que não tem aparência terrena, aparência exterior, aparência deste mundo, pois ele é espiritual, ele não é terreno. Então, só que o espírito, a alma e o corpo precisam ser totalmente, ou serem, totalmente limpos do pecado, para que todo o ser da pessoa volte a ser como era no Éden antes do pecado. Então, depois que a pessoa recebe Cristo, ele precisa passar por uma limpeza total da sujeira do pecado. Então, Cristo perdoa, mas precisa haver essa limpeza. E esta limpeza é feita através da palavra de Cristo,
que também é o sangue de Cristo, limpando, perdoando nossos pecados. O Espírito Santo, em Gálatas 5,17, o Espírito Santo do Pai e do Filho estão dentro da pessoa que já creu em Cristo e está lutando e transformando esta pessoa para ir ao encontro de Cristo e do Pai. 1 Tessalonicenses 5,23. E o que é que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,23? Lá diz o seguinte. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Presta atenção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, quem nos santifica é o Deus de paz. É o Espírito Santo. E ele nos santifica em tudo. Não só uma parte, não só um pedaço, não só um pouquinho, mas em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está dentro de nós fazendo esta purificação. E ele está nos santificando para a vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, Paulo nos revela como ocorrerá a transformação da pessoa. Como é esta transformação? Como vai acontecer isto? 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 51 ao 54, nos diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou melhor, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Tanto os que morreram e vão ressuscitar, como os que estão vivos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Então vai ser de repente. No momento, no instantezinho, isto vai acontecer. Antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível. Então, Paulo diz que isto vai acontecer no toque da última trombeta. E a última trombeta é a 7ª trombeta do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é o toque da última trombeta. Então, ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível. Então, os mortos em Cristo, aqueles que morreram salvos, aqueles que escolheram Cristo para servir, para ser o seu Deus, esses aí vão ressuscitar incorruptível, quer dizer, sem pecado, em um corpo glorificado, não mais no corpo que eles morreram, corpo que foi semeado na terra, corpo que voltou a ser pó. Não, eles vão ressuscitar em um novo corpo, em um corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Então, como nós ainda estamos nesse corpo terreno, então o nosso corpo ainda não se tornou em pó, ele vai ser transformado. Então, o corpo incorruptível vai entrar neste corpo corruptível e vai tirar ele de nós. Porque convém que isto que é corruptível, quer dizer, que é contaminado pelo pecado, se revista da incorrupção. Então, vai ser revistado, vai ser o corpo incorruptível vai entrar neste corpo corruptível e vai tirar ele de nós.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortabilidade. Então, nosso corpo que é mortal, ele vai deixar de ser mortal para ser imortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imortabilidade, então cumpriu-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, nesse tempo, o remanescente será vitorioso contra as trevas, contra a morte, porque o salvo nunca mais irá morrer. Fomos vencedores. Nosso corpo não é mais de morte, não é mais do pecado, mas é um corpo glorificado, santo e perfeito, onde a morte não tem poder, assim como não tinha no Éden antes do pecado. A morte só teve poder no corpo do homem, na alma do homem, no espírito do homem, depois que ele quebrou a lei de Deus. Em 1 Coríntios 15, do 51 a 54, Paulo nos revela como ocorrerá a transformação da pessoa. Então, já li, né? A pessoa que já morreu estando em Cristo, ela ressuscitará não em um corpo terreno, pois o corpo terreno já virou pó, não é? Mas esta pessoa ressuscitará em um corpo espiritual e eterno, um corpo de glória, como era o de Cristo, né? Mas os que ficaram vivos, os seus corpos serão transformados em corpo espiritual e de glória. O corpo terreno ficará aqui neste mundo de matéria, não vai para o céu, porque o céu é um lugar eterno, é um lugar espiritual, não é terreno. Então, subiremos ao encontro do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, vou lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4, 17, nos diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós vamos ao encontro do nosso Senhor para ficarmos para sempre com Ele. Aqui no Apocalipse 12, 5, nos diz o seguinte: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui, esse filho aqui não é Cristo, como muitos dizem. Esse filho aqui é o remanescente da igreja, que lá em 1 Tessalonicenses ele foi arrebatado, e no Apocalipse 12, 5 foi arrebatado. Então, agora, quando um salvo morre, acontece o que Salomão fala em Eclesiastes 12, 7. Então, quando um salvo morre, antes do arrebatamento, né? Quando Jesus vem arrebatar, os que morreram vão ressuscitar e os que estão vivos vão ser transformados. Mas antes disso, desse fenômeno que vai acontecer ainda no futuro, antes disso acontecer, o salvo quando morre, o corpo volta a ser pó, volta a sua origem normal, natural, que era. Mas o espírito volta para o Pai eterno, isso se for salvo, né?
Porque se não for salvo, o espírito está morto, e o espírito morto não vai para o céu. O pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Deus não quer nenhum espírito e alma mortos, pois ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Lucas 20, 38. Então, o que é que Lucas diz aqui? Vou ler logo Mateus. Mateus 22, versículo 32, nos diz assim: Eu sou o Deus de Abraão e Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por que dos mortos? Porque todos aqueles que não têm Cristo são mortos mesmo, o seu corpo estando vivo, mas o seu espírito e alma estão mortos, porque estão longe de Deus, estão sendo dominados pelo espírito do diabo. Mas todos aqueles que já têm Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo está dentro deles, transformando a vida deles. Eles têm vida, porque nasceram da água e do Espírito e entraram no reino de Deus, que é espiritual. Então, quando essas pessoas morrem, o espírito delas, a alma delas, vão para o céu, para onde o Pai, quem deu este espírito e esta alma, como nós vimos no início do estudo. Quem é Deus de mortos? É Satanás. Então, o Deus dos mortos é o diabo, que é morto, pois ele não tem Deus na vida dele. Ele se rebelou contra Deus no céu e foi expulso do céu. Ele é um espírito sem luz, sem vida. E todos aqueles que seguem a Satanás também vivem sem luz e sem vida. Portanto, nós somos terrenos, mas também espirituais, né? Porque nós temos uma parte terrena, mas temos também uma parte espiritual. Nós viemos da terra, mas também viemos do céu. Viemos de Deus e para ele voltaremos, se formos dele, né? Não com um corpo terreno, um corpo mortal, mas com um corpo de glória, um corpo semelhante ao de Cristo, pois voltaremos a ser a imagem e semelhança de Deus em Cristo. E você já tem Cristo na sua vida? Você já recebeu Cristo como seu Salvador e Senhor? Você está na obediência à palavra de Deus? Se você ainda não tem Cristo na sua vida, se você ainda não recebeu Jesus, você pode fazer isto agora e vir para a vida eterna e ter esta salvação em Jesus. Se você quiser, ore comigo, mas dê o seu bonzinho. Compartilhe esta live com outras pessoas. Comente, faça o seu comentário. Faça aí como a Ivone, não é? Que está comentando, que comentou. E fale, se você tem alguma dúvida, pode ir na minha rede social e falar, fazer suas perguntas. E assim eu vou lhe ajudar, se eu tiver condição, e você vai me ajudar levando essa live para outras pessoas. Então, dê o seu like, dê o seu bonzinho, faça o seu comentário, mande essa live para outras pessoas. E assim nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. E que Deus lhe abençoe, Ivone. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Pai, eu entendi essa mensagem, eu ouvi a tua palavra, eu entendi e eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero que o teu Espírito Santo venha morar na minha vida. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de outro Salvador. Eu não preciso de outro Deus. Não existe outro. Só Jesus, eu quero Ele.
Eu quero que o Senhor venha governar, venha dominar, venha me guiar para o céu. Eu te aceito como meu Salvador. E eu peço, Senhor, que perdoe todos os meus pecados e que me justifique e que me aceite como seu filho, como sua filha. E obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração crendo no que você orou, então você é salvo. Vá para uma igreja evangélica que realmente serve a Deus, que tem muitas igrejas que estão só extorquindo as pessoas. Então você tem que procurar um lugar onde realmente prega a verdade de Deus. E até o próximo estudo.